aí, gente? Bom dia, tarde, noite. Último vídeo sobre ondas mecânicas. Nosso último tópico vai ser então ondas estacionárias, que é um fenômeno físico que ajuda a gente a explicar o funcionamento de muitos instrumentos musicais, sobretudo aqueles que funcionam à base das cordas, né? Os instrumentos de corda, violão, violino, violoncelo, guitarra, claro, que é mais? O piano, né? O piano de cauda lá, que funciona com cordas também. E alguns instrumentos de sopro também funcionam à base de ondas estacionárias, né? Então, o que a gente vai ver é muito útil para quem toca instrumentos musicais e tal, para entender o funcionamento de alguns instrumentos musicais, porque as notas musicais são harmônicos, né? São os chamados harmônicos que a gente vai estudar aqui hoje. Então vamos lá. O que são ondas estacionárias? No último vídeo sobre interferência, eu baseei ele principalmente em ondas interferindo, mas essas ondas que estavam se propagando no mesmo sentido. Então, para começar, para a gente perceber ondas estacionárias, nós temos que perceber a interferência de duas ondas viajando em sentidos opostos. Dessa forma, vão se formar os chamados nós. Os nós serão pontos da onda, vamos voltar a pensar na onda em uma corda, seriam pontos da corda que ficam parados para todos os instantes de tempo. Então, essa porção aqui da corda se movimenta para cima, essa porção aqui se movimenta para baixo, e esses três pontos aqui permanecem parados, tá? Nós vamos ver que cada ponto da corda terá amplitude diferente, né? A amplitude máxima vai estar aqui no centro, né? Tanto aqui como aqui. As amplitudes mínimas serão os nós, e esses pontos aqui terão amplitudes intermediárias entre o zero e o máximo. Esse ponto aqui, por exemplo, ele vai ter uma amplitude só até aqui, depois ele volta, né? Ele vai ter uma amplitude diferente desse cara aqui que vai ter uma amplitude menor, diferente desse cara aqui que vai ter amplitude máxima e diferente dos chamados nós, que terão amplitudes iguais a zero e ficarão sempre parados. Então essa é uma onda estacionária, né? Então, característica principal, presença de nós que permanecem imóveis durante a propagação da onda. O que mais? Para a gente entender isso do ponto de vista matemático, sempre, né, você observa o fenômeno, entende ele conceitualmente, depois você tenta fazer a caracterização matemática para você formular uma teoria. Então, quando a gente soma duas ondas viajando em sentidos opostos, vamos chamar essa onda aqui de y1, ela tem uma velocidade v1 que vai da esquerda para a direita. Essa onda aqui será a onda y2, que tem uma velocidade v2 que vai da direita para a esquerda. Qual que é a diferença? O sinalzinho aqui dentro da fase da onda, né? Então, quando você soma uma constante ao argumento de uma função, como aqui, ó, ela anda para a esquerda. Ou para você que está vendo de frente aqui, para a esquerda é para cá, né? E quando você subtrai uma constante no argumento de uma função, ela vai andar para a direita. Então, você tem aqui a onda que se propaga da direita para a esquerda e a onda que se propaga da esquerda para a direita. Você vai somar as duas usando as notas de aula. Você vai, né, somar y1 mais y2, vai usar de alguns artifícios matemáticos lá, que está lá nas notas de aula, e aí você vai chegar aqui. Então, y', que é y1 mais y2, ele é, como sempre, né, ele depende de um cosseno de ômega t, só que a amplitude dele aqui, ó, vai ter esse caráter senoidal em x. Então, você tem pontos específicos onde o seno de kx vai valer zero, e aí nesses pontos vão estar os nós. Você vai ter pontos aqui onde seno de kx vai valer 1, e aí você vai ter aqueles pontos de amplitude máxima, e você vai ter pontos intermediários aqui. Então essa é a equação matemática para a sua onda estacionária. Então agora, vamos achar a posição dos nós. A posição dos nós
vai acontecer onde a amplitude zera, ou seja, onde aquele seno de Kx que fazia parte da amplitude é igual a zero. Para o seno de Kx ser igual a zero, você tem que ter um argumento Kx como sendo um múltiplo de nπ. Né? Seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, 3π é 0 e assim sucessivamente. Portanto, x ele deve ser um múltiplo inteiro, né? Isso que o n representa aqui, de π sobre k. Então essa é a posição dos nós, né? Com n sendo 0, 1, 2, 3, n sendo um número inteiro. Tá bom? Então você consegue encontrar as posições dos nós. Você viu lá naquele desenho que servia um nó a cada meio comprimento de onda. É isso aqui que a gente quer. É isso aqui que essa equação quer dizer. Existe um nó a cada meio comprimento de onda. Cada gominho daqueles da onda estacionária representa meio comprimento de onda. Quando passa meio comprimento de onda, você acha um nó. Então, é isso que apareceu aqui pra gente aqui agora. Ó. Que mais? Agora, vamos ver, por meio desse GIF aqui, a característica de uma onda estacionária. Na parte de cima, você está vendo em vermelho a onda que está se propagando da esquerda para a direita. Embaixo dela, você está vendo em azul a onda que está se propagando da direita para a esquerda. E embaixo das duas em preto, você está vendo a soma das duas em tempo real, que é uma onda estacionária. Então você vê ali que a cada meio comprimento de onda, se a gente for, se essa oscilação acontecer muito rápida, você vai observar, entre aspas, gomos, né? Mas o que você tem que saber é o seguinte, a cada meio comprimento de onda, então aqui você tem um nó, né? A cada meio comprimento de onda você tem um nó. Então aqui você tem um nó. Desse lado do nó aqui, se a onda estiver indo para baixo, do lado de cá, a onda não, né? O gomo, vamos dizer assim, se o gomo que está desse lado aqui estiver indo para baixo, o gomo que está desse lado aqui vai ir para cima. Então a onda estacionária, né, ao redor do nó, ela vai ter essa característica aqui. Se a frequência for alta, né, a ponto dessa vibração aqui ser muito rápida, você vai enxergar um gomo, né? Nós vamos ver isso nós vamos ver isso mais para frente nesse vídeo ainda. Então, continuando aqui, você tem aqui a posição dos nós, né? Chegamos à conclusão sobre a posição dos nós, e na sequência, vamos observar o seguinte, para que a gente tenha os nós sempre no mesmo lugar, para que os nós estejam em pontos fixos, você tem que atingir o estado de ressonância, tá? Então, você já ouviu essa palavra antes lá em oscilações, mas quando a gente está falando de ondas estacionárias, ressonância tem um significado um pouquinho diferente, mas ele vai ter uma semelhança, que é aquela coisa da frequência específica, né? A ressonância lá nas oscilações, para você ter um aumento significativo de amplitude, né, que representava a ressonância para as oscilações, ocorria a uma frequência específica. Aqui também vai ser, né, o fenômeno que a gente vai observar, que a gente observa de ondas estacionárias com os nós bem definidos e bem posicionados e sempre no mesmo lugar, ele também vai ocorrer aqui para frequências específicas. Então, por isso que a gente usa essa nomenclatura de ressonância. Então, para a gente observar a ressonância, você tem que ter a reflexão da onda. Lembra lá da extremidade fixa? Ela que reflete a onda, né? A extremidade móvel também reflete a onda, né? A gente viu lá no vídeo passado quais são as condições de reflexão de cada uma. Então, você precisa ter uma extremidade fixa ou móvel para refletir a onda de maneira que você encontre, né, uma onda vindo de um lado, encontre uma onda vindo do outro, né, um encontro de duas ondas em sentidos opostos. Então, em um violão, por exemplo, as duas extremidades estão fixas. Se você fizer ondas estacionárias sonoras, como que você pode fazer isso? Você pega um tubo, fecha ele de um lado e faz um som qualquer na outra extremidade que você mantém aberta. Né? A pessoa grita,
ou você faz um som com um alto-falante, então um tubo fechado em uma das extremidades, um som sendo feito por uma extremidade, você vai ter ali, você pode experimentar uma ressonância com um tubo fechado, né? Você vai ter aquele, quando você atinge uma das frequências de ressonância, você vai ter aquele efeito de eco para as ondas sonoras. Então, a cada meio comprimento de onda é chamado harmônico, tá? Então, vamos ilustrar isso aqui agora. Aqui eu tenho um gifzinho que eu coloquei aqui, mas ele não tem um número inteiro de harmônicos não, né? Você vê ali que na parte esquerda dele tem tem 1/4 de comprimento de onda ali na extremidade esquerda. Então esse gifzinho ele não tem uma quantidade inteira de harmônicos não. Essas gravuras aqui tem. Então essa primeira aqui tem 2 harmônicos, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Cada meio comprimento de onda é chamado harmônico. Então essa primeira onda aqui, ó, essa primeira onda estacionária aqui, a gente diz que ela está no segundo harmônico. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é uma corda presa nessa extremidade aqui e com um motorzinho oscilando ela do lado de cá. E aí você vai ter que, esse motorzinho tem que ser posicionado em frequências específicas para a gente observar os harmônicos. A gente vai aprender agora a calcular essas frequências específicas. Então aqui está sendo observado o segundo harmônico e repare que você está vendo a corda em vários instantes de tempo diferentes, né? A gente diz que a câmera que captou aqui, ela é estroboscópica, ela captou a corda em vários comprimentos, em vários instantes de tempo diferentes e superpôs as fotos. Então você está vendo várias fotos superpostas, captadas aqui de forma estroboscópica, né? Uma outra maneira de você visualizar isso aqui é você apagar todas as luzes da sala e colocar uma lanterna que desliga, acende e apaga com a mesma frequência que a corda está vibrando. Então, se você visualizaria a corda parada, né? Se você conseguisse sincronizar a frequência, né? Mostrando o segundo harmônico. Enfim, seguindo aqui, esse aqui é o terceiro harmônico, ó. 3 gominhos aqui, são 3 meios comprimentos de onda e esse aqui seria o quarto harmônico. Repare que uma coisa que não muda é o comprimento entre a posição do motor e a posição onde a corda está amarrada, onde a corda está fixa, que é a extremidade fixa da corda. Então, esse comprimento L aqui, ó, é o mesmo para as 3 fotos e a gente vai ver como que isso é importante para a gente deduzir as equações para os harmônicos. Então, vamos continuar aqui, que agora esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então, cada harmônico tem uma frequência de ressonância, a frequência específica que forma aquele harmônico. Como encontrar elas? Ó, o primeiro harmônico, você tem meio comprimento de onda, L é igual a meio comprimento de onda, aqui nós temos 2 extremidades fixas, como se fosse um violão. O segundo harmônico, você tem L valendo 2 meios comprimentos de onda, ou simplesmente 1 comprimento de onda. No terceiro harmônico, você tem L valendo 3 meios comprimentos de onda, e assim sucessivamente. Isso basta para a gente escrever de maneira geral, L, né, o comprimento da corda, ele será o número inteiro de meio comprimento de onda, caso eu esteja nas frequências de ressonância. Só que lambda, primeiro a gente rearranja ele aqui, né, trouxe lambda agora para o lado de cada equação, e agora a gente escreve lambda em função da frequência, né, usando F igual a V sobre lambda. Portanto, você vai ter F é igual a NV sobre 2L, onde N vai ser o número do harmônico. Então, N igual a 1, você vai calcular a frequência do primeiro harmônico, N igual a 2, você calcula a frequência do segundo harmônico, N igual a 3, você calcula a frequência do terceiro harmônico, e assim sucessivamente. Essa é uma equação muito importante para a gente estudar a ressonância. Então, exemplo,
como eu tenho uma corda que eu conheço o comprimento L dela, e eu conheço a densidade linear da corda e a tensão que eu estou aplicando nessa corda para manter ela esticada. Então, com qual frequência eu tenho que fazer ela oscilar para eu chegar no sexto harmônico? Então, a primeira coisa é calcular a velocidade da onda, baseado na raiz da tensão sobre a densidade linear, que a gente já aprendeu em vídeos passados aí. A segunda coisa é calcular a frequência do sexto harmônico. Então, se eu conheço a velocidade e se eu conheço o comprimento da corda, eu vou ter a frequência que eu preciso colocar lá no motorzinho, fazer aquele motorzinho vibrar para eu obter, está aqui no GIF, o sexto harmônico daquele experimento. Então, em termos da teoria de ondas estacionárias, é o que a gente tinha para hoje. Como eu falei no início do vídeo, isso é muito importante para compreender o funcionamento de instrumentos musicais, né? Então, se o L do instrumento musical, o cavaquinho, o violoncelo, o violão, eles todos vão ter um L diferente ali. Então, os harmônicos deles vão, né, o terceiro harmônico, por exemplo, o terceiro harmônico do cavaquinho, ele não vai estar na mesma frequência do que o terceiro harmônico do violão. Então, quando uma pessoa é expert, né, em afinar instrumentos musicais, em lidar com instrumentos musicais ali, o conhecimento dela de ressonância tem que ser avançadíssimo. E uma pessoa que tinha um conhecimento de física muito avançado para mexer com instrumentos musicais era o Jimi Hendrix, né? Não é à toa que ele foi um dos maiores guitarristas de todos os tempos, né? O conhecimento dele dessa parte de ressonância era realmente muito avançado, então ele conseguia chegar ali ele tinha efeitos ali para as guitarras que outros guitarristas da época dele e até hoje tem muita dificuldade para fazer igual. Então tá bom, gente. Encerramos ondas mecânicas. Nosso próximo tópico de estudo já vai entrar em termodinâmica, né? Então daqui para frente a gente vai estudar mais 3 tópicos de termodinâmica antes de encerrar nosso semestre. O primeiro tópico de termodinâmica e nosso próximo tópico a ser estudado será temperatura e calor. Então, até lá. Valeu, até a próxima.